Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E na aula de hoje vou te ensinar o passo a passo completo dessa bolsa super elegante que já está fazendo o maior sucesso no meu ateliê. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas aulas. E aproveita também para deixar o seu hype, é de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar fio de polipropileno 3 milímetros da marca Arteseu, na cor palha. Agulha 4 milímetros, 6 porta-alça, alicate para prender os porta-alça, tesoura e isqueiro para os arremates, linha e agulha para a costura, tela plástica para estruturação da bolsa, 2 alças de mão. Essa aqui fui eu mesma que confeccionei, vou deixar o link da videoaula na descrição. Tecido para o forro, esse que eu vou utilizar algodão cru, alça em corrente ou a alça da preferência de vocês, e um zíper de 25 centímetros. Vamos dar início à nossa bolsa pelas correntinhas. Eu reservei 60 centímetros de fio, ó. Eu tô aqui com o meu dedo posicionado onde dá exatamente 60 centímetros de fio. E é aqui que eu vou fazer o meu nó corrediço. Faço o meu nó corrediço aqui para iniciar as minhas correntinhas. Então, esse fio que eu reservei, né, os 60 centímetros, eu vou passar sobre a minha agulha assim, dessa forma, ok? Agora eu puxo o fio do novelo, né? Formou 2 alcinhas aqui, puxo o meu fio do novelo. Ó, passo o fio reservado por cima da minha agulha, ó, dessa forma. Ó, dessa forma. Fiquei com 2 alcinhas, puxo o meu fio. Passo o meu fio, fiquei com 2 alcinhas, puxo o fio do novelo. E assim a gente vai prosseguir até obter um total de 25 correntinhas. Feitas as minhas 25 correntinhas, ó, eu fiquei com aproximadamente 17 centímetros de correntinha, caso vocês queiram utilizar outro fio. Agora eu vou fazer uma correntinha normalmente, ó, passando o meu fio do novelo por essa alcinha aqui, sem pegar o fio reservado, ó. Agora eu venho dentro da minha correntinha que eu fiz, ó, o meu fio que eu reservei tá saindo aqui de dentro, eu venho aqui, ó, dentro da minha correntinha, ó, pegando as 2 alcinhas. Deixo ele aqui sobre as minhas correntinhas pra gente já ir fazendo o arremate. E nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu puxo o meu fio, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha, eu passo essa primeira alcinha por dentro dessa segunda, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Laço o meu fio na agulha, ó. Venho no próximo ponto, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha, puxo o meu fio, fiquei com 3, fecho as 3 fazendo um meio ponto alto. Venho no meu próximo ponto, ó, pegando as 2 alcinhas da minha correntinha, puxo o meu fio do novelo e passo a minha primeira alcinha por dentro da minha segunda alcinha, fazendo um ponto baixíssimo, ok? E assim a gente vai seguindo, ó, fazendo um ponto baixíssimo, né? A gente acabou de fazer aqui, e agora faz meio ponto. Um ponto baixíssimo no próximo, ó, no próximo, na próxima correntinha eu faço meio ponto. Então, nós vamos intercalar um ponto baixíssimo com meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, até o final das correntinhas, tá? Eu vou prosseguir aqui fazendo as minhas. E já vou retornar no final da carreira. Cheguei no final da carreira, ó, fiz meu meio ponto alto, me sobrou uma correntinha, e nesta correntinha eu vou colocar meu ponto baixíssimo, tá?
Então, as carreiras sempre vai iniciar com um ponto baixíssimo e finalizar com um ponto baixíssimo, ok? E nesta primeira carreira, ficamos com um total de 25 pontos. Prosseguimos para a segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, vou pular essa correntinha onde a minha laçadinha está saindo e vou vir no primeiro ponto, fazendo um baixíssimo. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, ó. Se tiver alguma dúvida em qual ponto vai colocar, ó, é só olhar aqui por cima, ó. Tá vendo? Tem as duas alcinhas do ponto e a gente consegue identificar cada espacinho é um ponto, ó. Então, venho, laço, venho no meu próximo ponto, faço meio ponto. No próximo, faço um baixíssimo. Meio ponto e um baixíssimo. E assim a gente vai percorrendo a segunda carreira, igual fizemos a primeira, tá? Intercalando meio ponto alto com um ponto baixíssimo até o final da carreira. Já estou chegando no final da minha segunda carreira, ó, no último ponto, eu coloco o meu baixíssimo, ok? E assim a gente vai percorrer por todas as carreiras, tá? E aqui na segunda carreira eu mantive a mesma quantidade de pontos que a gente ficou na primeira, tá? 25 pontos. Prossigo para minha terceira carreira, faço a minha correntinha. Então, eu sempre vou pular a minha correntinha e vim no primeiro ponto. Inicio com baixíssimo e vou intercalando, né? Um ponto baixíssimo com meio ponto alto, baixíssimo com meio ponto alto, ok? Então, nós vamos subir um total de 55 carreiras dessa forma, ok? Sempre com a mesma quantidade de pontos. E sempre intercalando um ponto baixíssimo com meio ponto alto. Eu vou adiantar essa parte e já retorno com vocês para dar continuidade. Finalizei a minha base, fiz as minhas 55 carreiras. Então, para fazer a contagem, eu conto da seguinte forma, ó. Esse é o avesso das carreiras e esse é o lado direito da carreira. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, é dessa forma que eu conto as minhas carreiras com esse ponto. Então, agora nós vamos dar continuidade fazendo o acabamento da nossa base. Já fiz a minha correntinha, eu viro o meu trabalho, esse é o lado que vai ficar para a frente da minha bolsa. Eu viro o meu trabalho e neste primeiro ponto, eu vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Neste primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, pulo minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, tá? Eu vou marcar esse primeiro ponto e agora no mesmo espacinho eu coloco um ponto baixo, formando um aumento. Então, no acabamento nós vamos trabalhar com pontos baixos. Vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ali na minha outra extremidade. Aqui, ó, no meu último pontinho. Estou chegando no meu último pontinho. Ó, pego as duas alcinhas do meu último ponto e vou colocar um aumento triplo, tá? Então, coloco o primeiro ponto baixo e coloco mais 2 pontos no mesmo espaço, tá? Ficando com 3 pontos no mesmo ponto. Então, fiz 3 pontinhos no mesmo espaço. Depois de feito os meus 3 pontinhos, eu vou vir para esta lateral, colocando um ponto baixo para cada carreirinha, tá? Cada lateral aqui da carreirinha, eu vou colocar um ponto baixo, ó. Então, a gente fez um total de 55 carreiras. Então, a partir desse ponto, ó, vou marcar ele, esse pontinho que eu acabei de fazer depois do meu aumento triplo, e vou contar 55 pontos, ok? Então, vou colocando aqui um pontinho para cada carreirinho. Cada espacinho das minhas carreirinhas eu coloco um ponto.
Estou fazendo o meu ponto de número 54, ó. Venho nesse pontinho, ó, da lateral e faço o meu ponto baixo. Fica um pouquinho difícil de pegar, tá? Essa correntinha é aquela correntinha que a gente fez para virar, para fazer a primeira carreira, tá? Então, ela fica um pouquinho apertada. Então, aqui eu fiz o meu ponto de número 55. Agora, nós vamos trabalhar este outro lado, tá? Eu venho nesse primeiro ponto e coloco um aumento triplo, tá? Seria 3 pontos no mesmo espaço. Em todas as nossas extremidades, nós vamos trabalhar aumentos triplos. Eu vou colocar o meu marcador aqui no meu ponto de número 55. Então, contando de um marcador a outro, nós temos 55 pontos. E aqui a gente fez o nosso aumento triplo. Agora, eu faço um pontinho baixo para cada ponto de base, até chegar no meu penúltimo ponto, onde no último eu vou colocar o meu aumento triplo. Cheguei no meu último pontinho e vou colocar o meu aumento triplo nesse último ponto, tá? 3 pontinhos no mesmo espaço. Agora, eu vou vir para esta outra lateral, tá? E eu vou repetir o mesmo que eu fiz nessa daqui. Vamos colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei desse outro lado, tá? 55 pontos. Então, coloco um ponto baixo para cada carreira. Coloco um ponto baixo nesse espaço. Marco esse primeiro ponto. E agora, coloco um pontinho para cada espacinho. Estou fazendo o meu ponto de número 54. E aqui neste espacinho, eu coloco o meu ponto de número 55. Agora, eu vou fazer o fechamento da minha carreira, tá? E para fazer o fechamento, eu vou cortar o meu fio, porque eu quero que fique perfeito esse fechamento. Se vocês quiserem fazer o fechamento que você geralmente faz, pode fazer, tá? Eu vou cortar o fio, puxar minha laçada. Agora, eu venho no pontinho do marcador, ó, eu retiro o marcador, coloco a minha agulha aqui por trás, pegando esse pontinho, ó, pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio para trás. Agora, venho no meu último ponto, pegando essa alcinha do lado avesso do ponto e a alcinha de trás do meu ponto, ó, e puxo o meu fio para trás. Então, aqui a gente fez um pontinho fake, né, para completar os 3 pontos do meu aumento triplo, ó. Observem que ficou 3 pontinhos aqui no mesmo espaço, tá? Completando com o meu ponto fake. Marco esse ponto de número 55, né? De um marcador a outro, 55 pontos, ok? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de acabamento. Então, para fazer esta carreira, eu vou emendar o meu fio com essa pontinha, né? Que a gente fez o acabamento. Então, eu pego o meu isqueiro e derreto bem a pontinha do meu fio, do novelo. Lembrando que é com a parte azul, né, da chama, para que o fio não fique preto. Agora, eu pego essa pontinha e selo aqui com a minha pontinha que está derretida, ó. Giro aqui com o dedo e queimo as rebarbas que fica, né, com o meu isqueiro, ó. Dou mais uma giradinha e dessa forma o fio fica bem preso e seguro. Para fazer a próxima carreira, ó, eu vou vir nesse ponto, ó, depois do ponto do meu marcador, é onde a gente fez o pontinho fake, puxo uma alcinha e faço o meu primeiro ponto. E nesta carreira nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ok? Colocando um pontinho para cada ponto de base. Fiz ponto sobre ponto. Aqui onde eu fiz o meu aumento triplo, também coloquei
um ponto para cada ponto. E chegando aqui no meu marcador, vou fazer o meu ponto, tá? Normalmente um pontinho baixo e só retorno com o meu marcador nesse ponto onde eu acabei de fazer. E assim eu vou percorrer por toda a minha carreira, tá? Quando chegar nos pontinhos onde está marcado, eu vou tirar o marcador, fazer o meu ponto e retornar com o meu marcador no meu pontinho que eu fiz, ok? Estou finalizando a minha carreira, ó. Então, eu fiz ponto sobre ponto e mantive os meus marcadores nos pontos onde eles deveriam estar. Então, vou baixar um pouquinho aqui para vocês visualizar, ó. Eu vou colocar o meu último ponto aqui onde está o meu marcador. Retorno com o meu marcador neste ponto. E agora eu vou fechar a minha carreira. Então, eu corto o meu fio e faço o mesmo fechamento que eu fiz na primeira carreira, ok? Então, eu venho no meu segundo pontinho que eu fiz, puxo o meu fio lá para trás, pego a alcinha do lado avesso do meu último ponto e pego a alcinha de trás, ó. Puxo o meu fio para trás. Agora eu vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos na minha base, tá? É a última carreira. Eu vou emendar o meu fio aqui antes. Agora eu vou fazer meus pontos baixíssimos. Porém, eu vou pegar aqui, ó, no pé dos meus pontinhos da segunda carreira, tá? Então, eu venho no pé do pontinho onde está o marcador, puxo a minha laçadinha, venho no próximo ponto, no pezinho dele, para fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Se quiser fazer a marcação deste primeiro ponto, pode fazer, tá? Para não se perder. E assim eu vou fazendo, ó. Venho no pé do próximo ponto, faço baixíssimo. Venho no pé do próximo ponto e faço um baixíssimo. Vamos fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Não precisa apertar muito, tá? Para não ficar repuxando aqui a nossa base. Fiz toda a minha carreira em pontos baixíssimos. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar, ó. Fica um acabamento bem bonito com pontos baixíssimos. Cheguei no meu penúltimo pontinho. Como vocês podem observar, fica um espaço entre o primeiro ponto e o penúltimo ponto. E neste espaço nós vamos fazer um ponto fake. Eu corto o meu fio para fazer o meu ponto fake, tá? Que é o meu último ponto. Então, eu passo a minha agulha entre as duas alcinhas do meu primeiro ponto, ó. Puxo o meu fio para trás. Agora, eu venho aqui por trás, pegando aqui no meio do meu penúltimo ponto e puxo o meu fio para trás. Agora, é só fazer o arremate desse fio e do fio do início, escondendo eles entre os pontos. Feitos os meus arremates, agora eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou da nossa base. Então, de altura ficamos com 39 centímetros e de largura ficamos com 21 centímetros. Agora, nós vamos colocar a nossa tela. Eu comprei uma tela grande para fazer esse recorte, tá? E eu utilizei as medidas da minha base como referência para o corte, tá? Então, eu cortei aqui a minha tela com 20 centímetros de largura, tá? 1 centímetro a menos que a minha base, né? Deu 21 na minha base, eu cortei 20 centímetros na minha tela, tá? E aqui de altura também, tá? Cortei mais ou menos, fiquei com 38,5 de altura na minha tela, tá? A gente tem que deixar um espacinho para que a tela não fique tão rente aos pontos, né? Dificultando a costura depois das nossas laterais aqui na nossa base, tá? Então, eu posiciono a minha tela, ó. Vou começar aqui neste cantinho mesmo. Já estou com a minha linha e agulha, ó.
eu insiro a minha agulha, ó, nessas alcinhas que se forma do lado avesso do ponto, e essas alcinhas vai ser a minha referência para a costura, ok? E também coloco a minha agulha, ó, nos buraquinhos da minha tela. Pego no ponto e pego nos buraquinhos da minha tela. E assim vai ser a nossa costura, tá? É uma costura bem simples, não tem muito segredo. Então, em cada buraquinho e em cada pontinho, eu vou colocando a minha agulha, ok? Então, finalizei, ó, a costura da minha tela. Antes de fazer a costura do meu forro, eu vou posicionar os meus porta-alças, tá? Esses ganchinhos aqui, na minha base. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui eu tenho o desenho, né, dos meus pontos, eu vou colocar aqui. Tá? Mas aí vocês podem colocar onde vocês desejar, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Esse aqui também, ó, vou colocar mais ou menos aqui, tá? E na mesma direção que eu coloquei o outro. Ó. Verifico se tá na mesma direção. Tem aqui essas linhas aqui do ponto que nos auxilia, né? Aqui do outro lado também, ó. Vou colocar na mesma direção que eu coloquei esse, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui também, tá? Eu vou conferir para ver se está na mesma medida. Então, tem 11 centímetros entre os meus porta-alça. Eu vou medir esse outro lado também, para conferir, né, se não tá torto. É importante medir para verificar se está tudo posicionado no lugar certinho. Eu viro a minha base do lado avesso, né, pra gente prender esta plaquinha, ó, que vem com os porta-alça aqui nesses ganchinhos dele, ó. Então, eu empurro, ó, pra aparecer bem os ganchinhos. Ajusto aqui com o meu alicate. Seguro bem firme aqui atrás, ó. Para amassá-los, né? E não soltar. Ó. Amasso bem. Ó, e fica bem firme, ó, não solta, tá? Eu vou fazer esse processo aqui nos meus 3 porta-alça, né, restante, e já retorno pra gente fazer a costura do forro. Depois de aplicar a tela e o porta-alças, agora nós vamos colocar o nosso forro. Já posicionei a minha base em cima do meu tecido e vou fazer aqui o molde, né, com a minha caneta mesmo, deixando um espaço de 1 centímetro mais ou menos, para dobrar essa parte, né, e poder fazer a costura. Eu vou finalizar o desenho do meu molde, cortar e já volto para a gente começar a costura. Estou com a minha agulha e linha para fazer a costura. Eu vou fazer um nozinho aqui na ponta para iniciar a nossa costura. Então, eu venho aqui no meu tecido, ó, em qualquer lugar a gente pode iniciar, tá? Venho aqui no meu tecido, na dobra dele, ó, insiro a minha agulha, puxo. E aqui já vai ficar presa essa ponta, ó. Coloco um pouquinho aqui pra dentro. Agora, eu venho no meu ponto, ó, vou retirar aqui esse prendedor. Venho no meu ponto, ó, pegando aqui, ó, nessa alcinha que fica do lado avesso, atravessando o meu ponto. Puxo a minha linha. Agora, venho pegando aqui no meu tecido, ó, na dobra do meu tecido,
Pego um pedacinho com a agulha e puxo. Venho no ponto, ó, atravessando ele e puxo. E assim vai ser a nossa costura, ó. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Agora eu venho no tecido, né? Já que eu peguei no ponto. Pegando na dobra do tecido. E agora eu venho no meu ponto. E assim a gente vai percorrer por toda a nossa base, tá? Fazendo esta costura. Pego no meu ponto, pego um pouquinho do meu tecido. Eu já fiz boa parte da minha costura. Voltei só para mostrar como que eu faço quando o fio acaba, tá? Então, o fio acabou aqui neste ponto. Eu já coloquei outro fio na agulha. Eu insiro da mesma forma, ó, que eu coloquei lá no início, ó. Insiro aqui por dentro do tecido na dobra, ó. Já fiz o nozinho ali da minha pontinha. Ele vai ficar preso. Ó. E agora sigo normalmente fazendo a costura, ó. Venho no ponto, ó, peguei no tecido, venho no ponto. Depois eu vou amarrar essas duas pontas e colocar para dentro do meu tecido com a agulha, tá? Prossigo fazendo assim a minha costura até chegar lá no final, né, onde eu iniciei a costura. Vou amarrar ponta com ponta e esconder também dentro do meu tecido, tá? Eu voltei aqui só para esclarecer isso, caso alguém tenha dúvida ou seja iniciante aí na costura do forro. Já finalizei a costura do meu forro, deixei reservado e agora vamos dar início à nossa lateral. Então, eu deixei aqui 30 centímetros de fio, tá? Nós vamos fazer as correntinhas da mesma forma que iniciamos lá na base. Então, deixei 30 centímetros, faço meu nozinho corrediço. Agora, pego o fio que eu reservei, passo sobre a minha agulha, puxo as duas alcinhas, puxo a minha alcinha fechando as duas alcinhas da minha correntinha. E assim eu vou fazendo até obter um total de 13 correntinhas. Feitas as minhas 13 correntinhas, faço uma correntinha normalmente, tá? Pegando somente o fio do novelo, venho no meu primeiro ponto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou fazer meio ponto alto, no próximo um baixíssimo. Então, eu vou trabalhar o mesmo ponto da base, tá? Vou trabalhando um ponto baixíssimo, um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, um meio ponto alto, até o final da carreira. Ó, cheguei no final, na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, faço a minha correntinha, ó, e já inicio a minha próxima carreira, que é a segunda. Então, pulo minha correntinha, venho no primeiro, faço um pontinho baixíssimo. Venho no próximo, faço meio ponto alto, no próximo um baixíssimo. E assim a gente vai fazendo até a carreira de número 11. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Feita as minhas 11 carreiras, agora nós vamos iniciar as carreiras com diminuição. Então, eu faço minha correntinha e prossigo para a carreira de número 12, que vai iniciar as diminuições. Então, eu pulo a minha correntinha, ó. A minha laçadinha tá saindo aqui da minha correntinha. Eu vou pular a correntinha e o meu primeiro ponto, ó. Venho no segundo e faço um baixíssimo. Venho no próximo e trabalho normalmente um meio ponto alto.
Faço minha sequência de um baixíssimo e meio ponto alto até me restar 2 pontos para finalizar a carreira. Ó, vou fazer meu meio ponto alto. E aqui, ó, me restou 2 pontinhos para finalizar. Eu vou pular o meu penúltimo ponto e vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui no último. Fazendo aqui uma diminuição, né? No final também, tá? Então, nós fizemos uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, finalizamos a carreira de número 12 e nesta carreira ficamos com um total de 11 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 13, faço minha correntinha, viro o trabalho, vou pular a minha correntinha, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, faço um baixíssimo, faço a minha sequência de meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, me restou 2 pontinhos para finalizar, eu pulo o penúltimo, venho no último colocando um baixíssimo. E nesta carreira de número 13, ficamos com um total de 9 pontos. Faço a correntinha, viro para fazer a carreira de número 14. Pulo a minha correntinha, pulo meu primeiro ponto. Venho no segundo, fazendo um baixíssimo. Meio ponto alto, um baixíssimo. Meio ponto alto, um baixíssimo. Meio ponto alto, me restou 2 pontos para finalizar. Pulo o penúltimo, venho no último fazendo um baixíssimo. E nesta carreira de número 14, ficamos com 7 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 15, faço a minha correntinha, viro, pulo minha correntinha, pulo meu primeiro ponto. Venho no segundo, faço um baixíssimo, faço a minha sequência de meio ponto, um baixíssimo, meio ponto, me restou 2 pontinhos para finalizar, pulo o penúltimo, venho no último colocando um baixíssimo. E nesta carreira ficamos com um total de 5 pontos, ó. Faço a correntinha e prosseguimos para a carreira de número 16. Pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo fazendo um baixíssimo. No próximo ponto, coloco meio ponto alto, me restou 2 pontos para finalizar a carreira, pulo o penúltimo, venho no último colocando um baixíssimo. E essa foi a nossa última carreira, tá? A carreira de número 16, ficando com 3 pontinhos na carreira, ó. 1, 2, 3. Agora nós vamos prosseguir fazendo o acabamento aqui da nossa lateral. Então, eu faço uma correntinha, ó. E nós vamos trabalhar pegando nas alcinhas de cada carreira da nossa lateral. Então, vem aqui, nesse espaço, coloco um ponto baixo. Venho no próximo espaço, coloco um ponto baixo. E assim eu prossigo colocando um pontinho Para cada espaço, até obter 16 pontos, contando a partir desse primeiro ponto que a gente fez. pode marcar esse primeiro ponto, só para a gente identificar, né, aqui na contagem. Então, eu já tenho 5 pontos, eu vou colocar um total de 16 pontos baixos nessa lateral, tá? É a mesma quantidade total de carreiras que a gente fez na nossa lateral. Então, a gente vai colocar um pontinho baixo para cada carreirinha.
Ó, estou fazendo o meu ponto de número 15. E aqui eu vou fazer meu ponto de número 16, ó. Então, deu um total de 16 pontos, contando com o primeiro ponto que a gente fez. Agora, eu vou vir aqui, ó, trabalhando nessa parte de baixo, pegando as duas alcinhas, tá? Do meu ponto. Venho no primeiro ponto, coloco 3 pontos baixos no mesmo ponto, ó. Fazer um aumento triplo. Fiz o meu aumento triplo. Ó, venho no próximo pontinho. Vou colocar um marcador nesse pontinho, ó. Tá? Exatamente aqui. Depois do meu aumento triplo. Vou colocando um pontinho para cada ponto. Até chegar ali na minha outra ponta, onde eu vou colocar o meu aumento triplo. Fiz os meus pontos sobre ponto, tá? Deu um total de 11 pontos aqui depois do meu aumento, contando a parte do marcador. Venho no meu último ponto, coloco um aumento triplo, tá? Eu vou marcar aqui, ó, no primeiro ponto do meu aumento triplo. Agora eu venho colocando um pontinho para cada espaço aqui da minha lateral. Fazer até obter 15 pontos baixos nesta lateral, lembrando que eu estou contando esses 15 pontos a partir do meu primeiro ponto, né, depois do aumento triplo, ok? É ponto sobre ponto que eu estou contando, não estou contando com os 3 pontos do aumento que eu fiz aqui na ponta. Já tenho 3, 6, 9. Até obter 15 de ponto sobre ponto, tá? Sem contar aqui o meu aumento. Então, já tenho 3, 6, 9, 12, ó, 13, 14. E aqui o meu 15º ponto. Feitos os meus 15 pontos, depois do meu aumento triplo, eu vou vir neste primeiro ponto e vou colocar um aumento, tá? Porém, esse aumento é somente de 2 pontos, tá? Então, eu coloco 2 pontos no mesmo espaço. Fiz o meu aumento, eu vou colocar o marcador exatamente aqui no segundo ponto do meu aumento. Então, aqui nesta lateral, contando deste ponto que a gente marcou até esse ponto marcado, ficamos com um total de 20 pontos, tá? Contando desse ponto até esse ponto marcado. Agora, eu finalizo aqui minha carreira fazendo um pontinho para esse ponto, um pontinho para o próximo. E aqui eu vou fechar a minha carreira, tá? Nesse ponto, fazendo um ponto fake. Eu retiro aqui o meu marcador. Eu vou cortar o meu fio, igual a gente fez lá na base. Puxo ele todo, insiro aqui no primeiro ponto onde a gente iniciou. Puxo aqui pra trás. Pego as duas alcinhas, ó, a alcinha do lado avesso, a alcinha de trás aqui do ponto. Puxo, ajusto, ó.
E nesse ponto que a gente fez, esse pontinho fake, eu vou colocar o meu marcador. Ó, bem aqui onde a gente fez o fake, tá? Então, deste marcador até esse pontinho antes do marcador, que foi onde a gente fez o aumento triplo, né? O último ponto do aumento triplo, nós temos um total de 20 pontos baixos, igual aqui, ó. E aqui, entre um marcador e outro, ficamos com 2 pontos. Agora, eu vou emendar o meu fio para fazer a minha próxima carreira, tá? A minha segunda carreira de acabamento. Agora, para iniciar a segunda carreira, ó, eu vou trabalhar pegando essas alcinhas, ó, que se forma no avesso do ponto, tá? E vou deixar essas duas livres aqui para fora. Então, vou trabalhar pegando estas alcinhas, ok? Então, vem aqui, ó, no meu primeiro pontinho, onde está marcado, puxo o meu fio aqui, pegando somente uma alcinha. Eu vou retirar esse marcador por enquanto, deixar ele aqui. E vou fazer um aumento nesse primeiro ponto, tá? Fiz um aumento, prossigo fazendo um ponto para cada ponto, até obter 17 pontos, tá? Então, eu conto um ponto para cada pontinho aqui, depois do meu aumento, né? Até obter 17. Eu já tenho 3, depois do meu aumento, 3, 4, 5. Fiz os meus 17 pontos, tá? Aqui, de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer um aumento nesse ponto. Faço um aumento. E agora, eu faço ponto sobre ponto, ó. Eu vou marcar esse pontinho aqui, ó. Depois do meu aumento, né? Lembrando que é um aumento duplo, tá? É 2 pontinhos no mesmo espaço. E a partir desse ponto, ó, vou contar 13 pontos depois do meu aumento de pontos sobre pontos. Colocando ponto sobre ponto até obter 13. E depois dos 13 eu vou fazer mais um aumento, tá? Ó, fiz os meus 13 pontos de ponto sobre ponto. Retiro meu marcador, ó. Fiz os 13 pontos. Venho nesse próximo ponto. E vou colocar um aumento, tá? Coloco o primeiro ponto do meu aumento. Marco esse ponto. E agora, coloco mais um ponto aqui para fazer o meu aumento. Agora, eu venho colocando ponto sobre ponto, tá? Até obter os 17 pontos de pontos sobre pontos depois do meu aumento. Então, já tenho 2, 3, 4, 5. Fiz os meus 17 pontos de ponto sobre ponto, tá? Depois do meu aumento. Cheguei no ponto do marcador, retiro e faço um aumento. Coloco o meu marcador no segundo ponto do meu aumento. E agora completo, ó, fazendo um ponto para cada ponto, ó. Fiz um pontinho para cada ponto. Fiquei com 2, agora eu vou fazer o meu ponto fake, tá? Corto o meu fio. Ó, vou pegar aqui das 2 alcinhas do segundo ponto. Retiro aqui todo o ponto. Jogo para trás. Pego a alcinha do lado avesso.
e a alcinha de trás aqui desse último ponto e puxo aqui pra trás. E aqui onde a gente fez o ponto fake, eu vou colocar o meu marcador. Tá, ó, bem aqui. Então, vamos lá. Contando deste marcador até um ponto antes desse, né, que é onde dá o último ponto do nosso aumento duplo, tá? Que a gente fez 2 pontos baixos, dá um total de 21 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, nessa parte de baixo, contando deste marcador até esse ponto, antes desse marcador, dá um total de 13 pontos. E aqui, contando do ponto do marcador até esse ponto, ó, marcado, dá um total de 21 pontos, ok? Então, aqui 21, 13, 21. Então, é importante vocês fazerem essas marcações, né? Com essa quantidade de pontos, pois depois a gente vai fazer a costura da nossa lateral lá na nossa base e ela tem que bater certinho a quantidade de pontos, ok? Agora eu vou fazer um acabamento, né? Essa é a minha última carreira, eu vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos ao redor da minha base. Então, vou emendar o fio. Vou iniciar, ó, com pontos baixíssimos. Eu vou retirar esse marcador. Vou inserir minha agulha aqui, nesse ponto onde estava o marcador, puxar uma laçadinha. Agora eu prossigo, ó, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó. Vou colocando um pontinho baixíssimo para cada ponto. Se quiser, pode marcar esse primeiro ponto, né? Pra gente saber onde iniciou os pontos baixíssimos. Ó, cheguei no meu marcador. Eu vou retirar o marcador, colocar o meu ponto baixíssimo e retornar com o meu marcador aqui nesse ponto, tá? Então, vou seguir fazendo assim um ponto baixíssimo para cada ponto, tá? E onde tiver o marcador, eu retiro, faço meu ponto baixíssimo, depois coloco no ponto que eu fiz, ok? Eu vou fazer até chegar ali onde a gente iniciou. Cheguei aqui no final, ó, onde a gente iniciou, e aqui eu vou cortar o meu fio para fazer um pontinho fake, ó. Eu puxo aqui da minha laçadinha, retiro aqui esse marcador, né, onde a gente iniciou, eu vou pegar as duas alcinhas do meu ponto baixíssimo, jogo esse fio aqui para trás, insiro aqui por trás do ponto, pegando aqui no meio do meu último ponto baixíssimo e puxo esse fio para trás, assim. Aqui, ó, nós vamos marcar esse ponto que a gente fez, tá? Esse aqui é o nosso último pontinho, tá? Esse aqui que a gente fez, o ponto fake. Agora, vocês conferem aí se tem 20
21 pontos, né? Até aqui, pra ver se vocês não pulou nenhum ponto. Confere se tem 21 pontos até aqui, ó, antes do marcador. Se tem 13 aqui, ó, do marcador até esse ponto, né? Antes desse marcador. E se tem desse marcador até esse 21 pontos, ok? Agora é só fazer o arremate do fio. Finalizada, então, a nossa lateral, eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Ó, ela ficou com 13 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. Então, eu já fiz a costura da minha tela, tá? A costura da tela é feita do lado avesso, né? Da nossa lateral. Assim como eu fiz lá na minha primeira base, eu segui as medidas da minha lateral, ó, deixando 1 centímetro de diferença, ó. De largura deu 11 e de altura deu 12, ok? Deixei 1 centímetro de diferença, né, para não ficar tão rente e atrapalhar a nossa costura aqui do forro e também quando for fazer a costura lá na bolsa. Quando cortar a primeira tela, vocês já cortam a segunda também, tá? Para que fique do mesmo tamanho. Porque nós vamos fazer outra base, né? Igual a essa, né? São duas laterais para fazer a costura lá na bolsa. Então, vocês vão voltar o vídeo e repetir a mesma receita desta primeira lateral. Feitas as minhas duas bases, eu vou posicionar o meu porta-alças aqui na minha lateral. Posiciono aqui mais ou menos no meio da minha base aqui da minha lateral. Então, deu 12 centímetros, ó. Aproximadamente. O meio seria mais ou menos aqui, ó. Ó, vou colocar mais ou menos aqui. Um pouquinho abaixo dessa primeira carreira de acabamento, ó. Ó, viro aqui, verifico se o ganchinho saiu aqui no buraquinho da minha tela, ó. Coloco a minha plaquinha, tá? Encaixo aqui no meu porta-alça, ó, nos ganchinhos do porta-alça e fecho com o alicate, tá? Então, nós vamos fazer esse processo na outra lateral também, ó. Eu já estou aqui com ela pronta, ó, costuradinho aqui. A minha tela também, e vou colocar o meu porta-alça. Faço o molde do forro para forrar essas duas partes também, ok? Vou finalizar aqui, né, as minhas laterais e já retorno para a gente fazer a costura já na bolsa. Agora que já está tudo forradinho, né, aqui com o meu forro, as duas laterais e a minha base da bolsa, nós vamos fazer a costura. Eu vou pegar, ó, um pontinho antes do ponto do meu marcador, ó, nós vamos trabalhar a costura pegando nos pontos baixíssimos que fizemos de acabamento aqui na última carreira, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo, pego o meu fio, puxo uma laçadinha. Deixa essa laçadinha aqui. Agora eu venho aqui na minha base, ó, na lateral, né, nessa lateral maior aqui que a gente fez. Essa parte aqui menor é a parte da abertura da nossa bolsa, onde a gente vai costurar o zíper. Então, eu venho aqui um pontinho antes, ó, aqui está marcado o meu ponto, eu venho um pontinho antes também, tá? Então, eu pego aqui, nesse pontinho antes, agora pego a minha lateral com a minha laçadinha, ó, e puxo, seguro, para não escapar, ó,
Seguro o meu fio, agora eu puxo a minha laçadinha para este ponto aqui, ó. Agora eu venho neste ponto marcado, ó, insiro a minha agulha no ponto marcado, na minha base, tá? E venho agora no ponto baixíssimo, ó, que está marcado da minha lateral. Puxo o meu fio, atravessando os dois pontos, ó, e faço um baixíssimo, ó. Nós vamos aproveitar a costura, né, para fazer o acabamento com pontos baixíssimos na nossa base. Então, venho, ó, no segundo ponto da minha base e venho no próximo ponto, ó, da minha lateral, tá? Meu ponto baixíssimo. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto da minha base, venho no próximo ponto da minha lateral. Nós vamos prosseguir pegando ponto com ponto aqui, ó, da minha base com o ponto da lateral, tá? Vamos fazendo ponto com ponto e fazendo um baixíssimo aqui de acabamento. Não faz esses baixíssimos muito apertado, tá? Para não repuxar a nossa base. E também muita atenção nessa parte para não pular nenhum ponto e não ficar sobrando ponto ali no final da costura, ou faltando, ok? Então, vou colocando pontinho com pontinho. Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, tá? Aqui dessa parte de baixo da nossa lateral. Simplesmente eu vou retirar o marcador e continuar, tá? Se quiser retirar esse aqui também, pode retirar. Aí eu prossigo fazendo pontinho com pontinho, tá? Até chegar aqui, ó. Eu vou fazer até chegar neste marcador e já retorno com vocês pra gente fazer o fechamento. Cheguei aqui, ó, no meu ponto, onde está marcado na minha base e no ponto que está marcado na minha lateral, ó. Então, bate certinho aqui a minha costura. Então, vocês se recordam que a gente iniciou um pontinho antes do marcador, né? Aqui no início. Então, nós vamos pegar mais um ponto da base, tá? Depois do meu ponto marcado aqui na base, onde a gente acabou de fazer aqui a costura. E um ponto depois também na minha lateral, ó. Um ponto depois desse ponto onde estava o meu marcador. Puxo e faço um baixíssimo. Agora eu venho nesse primeiro ponto, ó, onde a gente puxou o fio e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, agora eu corto o meu fio para fazer o arremate, ó. Puxo aqui todo ele, ó. E eu vou fazer o arremate da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou virar aqui para vocês visualizar, ó. Eu fiz aqui o meu primeiro pontinho, vou baixar um pouquinho. Ó, fiz aqui meu primeiro pontinho. Eu vou pegar as duas alcinhas dele, ó. Vou puxar aqui o meu fio, que eu finalizei, aqui por dentro, ó. Agora eu venho aqui por dentro desse fio, desse ponto aqui, ó, onde tá saindo o meu fio, insiro a minha agulha, pegando as duas alcinhas, e insiro aqui no meu último ponto baixíssimo que eu fiz, ó. Bem no meio dele. E puxo o meu fio aqui para baixo, ó. Aperto, e aqui está feito um pontinho fake. Agora eu pego uma agulha mais fina
e escondo esses fiozinhos, né? Escondo esses fiozinhos do início e do final. Vou passando aqui entre os pontos, ó. Então, vou iniciar a costura desse lado da mesma forma que a gente iniciou a costura desse. Ó, vem um pontinho antes aqui do meu ponto marcado na minha lateral, ó, pegando o ponto baixíssimo, tá? Lembrando que é o ponto baixíssimo que a gente tá pegando, ponto que a gente fez de acabamento. Puxo a minha laçadinha aqui do meu fio, deixo uma pontinha grande, né? Aqui pra gente fazer um arremate. E agora eu venho na minha base da minha bolsa, um pontinho antes desse ponto marcado, ó, aqui. Seguro o meu fio aqui na minha base para não soltar e puxo a minha laçadinha. Agora eu vou fazendo a costura, pegando ponto com ponto, tá? Pego o ponto da minha base com o ponto da minha lateral, ó. Venho no ponto marcado da minha base, venho no ponto marcado da minha lateral. E assim a gente vai costurando, tá? Pegando ponto com ponto. Eu vou finalizar a minha costura desse outro lado e já retorno para finalizar com a costura do zíper. Agora nós vamos efetuar a costura do zíper na nossa bolsa. Mas antes de fazer essa costura, como vocês podem observar, o meu zíper não tem terminal, tá? Porque eu comprei aquele que vende em metro, né? Então eu corto quando eu preciso utilizar, tá? Então vou colocar duas ponteiras, ó, de zíper, essas ponteirinhas, tá? Quem estiver utilizando o zíper como eu, né, zíper de metro, é bom colocar alguma ponteirinha para quando a gente abrir a bolsa, o zíper não escapar, tá? E quem tiver com o zíper já com os terminais, né, ou com ponteirinha ou com os terminais, não há necessidade. Então, eu coloco dessa forma, ó. Para quem quiser comprar desses terminais aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, eu dobro assim, ó, a pontinha do meu zíper e coloco o meu terminal, ó. Então, eu coloco o meu terminal e ele vem com um parafusinho, ó. Vem com esse parafusinho, eu pego a chave, ó, chave de fenda, essa mini chave de fenda, e parafuso ele no meu zíper, ó. Depois eu repito o mesmo processo aqui desse outro lado, tá? Esse outro lado aqui eu dobro assim, ó, da mesma forma, e coloco o meu terminal, tá? Eu vou finalizar aqui de colocar o terminal e já retorno pra gente costurar. Já finalizei aqui, ó, a colocação dos meus terminais, ó. Fica bem firme, ó, e fica bem mais bonito, né? Agora eu vou colocar, ó, meu zíper. Eu vou colocar o meu zíper, ó. Vou colocar o meu zíper aqui para começar a costura. Então, eu inicio aqui por dentro, pegando, ó, mais ou menos nessa linha aqui, ó. Eu vou me guiar por essa linha aqui do zíper, tá? Para fazer a costura e não ficar torto. Eu venho aqui, pegando nessa linha por dentro. E agora venho nesse primeiro pontinho, ó. Aqui nesse primeiro pontinho. Puxei o meu fio, deixo uma pontinha para fazer o arremate depois. Agora eu venho aqui, ó,
no meu ponto, novamente, ó, pegando no meio dele e saindo aqui na mesma linha, ó, onde eu iniciei a costura. Puxo o meu fio. Saio aqui, ó, entro aqui novamente, na mesma linha, ó. Não sei se dá pra vocês ver, eu vou baixar mais um pouquinho pra vocês. Nesta linha aqui do meu zíper, ó, eu estou costurando. Então, venho aqui e saio aqui no próximo pontinho. Então, vou fazer essa costura de vai e vem, tá? Insiro aqui no meu ponto, no meio do meu ponto, e saio novamente aqui na mesma linha, ó. Aqui no meu zíper, do lado de dentro. Puxo. Pego aqui do lado de dentro do meu zíper e saio aqui fora no meu ponto, ó. Entro aqui no meu ponto e saio aqui no meu zíper, ó. E eu vou fazer essa costura até o final, tá? Até chegar ali no finalzinho. Estou finalizando a minha costura, ó. Vou sair aqui no meu último pontinho. E agora eu vou reforçar a minha costura, fazendo uma costura de volta, né? Até aqui onde a gente iniciou essa primeira costura. Então, eu volto da mesma forma, ó, fazendo costura de vai e vem, ó. Eu vou entrar aqui, nesse pontinho, ó, e volto fazendo a minha segunda costura. Aqui onde a gente não fez costura, a gente volta, ó, fazendo a costura, ó. Esses espacinhos que não tem ponto. Fica um pouquinho difícil de vocês verem, né? Porque a linha é invisível. Mas, ó, dá pra ver aqui que não foi feito o ponto aqui. Então, eu volto fazendo pontos, né? Onde eu não fiz ponto na primeira costura. Volto fazendo costura de vai e vem, ó. Saio aqui atrás, saio aqui na frente, entro aqui pela frente nos pontos e saio aqui atrás no zíper. Eu vou fazer aqui a minha costura até chegar ali onde eu iniciei a costura. Finalizei a minha segunda costura, ó, cheguei aqui onde eu iniciei, ó, o fio do início, e aqui é o fio onde estou com a minha agulha. Eu vou amarrar um fio com o outro, né, para fazer o arremate da minha costura. Então, dou aqui alguns nozinhos. E jogo essa minha pontinha, ó, da agulha aqui para dentro da minha bolsa. Puxa aqui. E aqui eu corto o meu fio. Eu pego esse fiozinho do início, coloco na minha agulha, ó,
e jogo ele aqui pra dentro também, ó. Corto o excesso. E agora nós vamos dar início à costura desse outro lado, ó. Antes de iniciar, eu coloco essas ponteiras aqui para dentro, ó, da minha bolsa, desse lado, e esse lado também, ó. Coloco para dentro. Ajusto o meu zíper, tá? Eu vou abrir ele um pouquinho, só um pouquinho, tá? Para não descentralizar aqui o zíper. Ó, vou iniciar aqui, dessa ponta, ó. Sempre tentando achar aqui, ó, a linha do meu zíper. Achei. Vou começar aqui, mais ou menos aqui embaixo. Pego aqui no meu ponto, ó. Venho no meu ponto, ó, no meu primeiro ponto. E faço a minha costura de vai e vem, tá? Vai ser da mesma forma que a gente fez a costura ali do outro lado. Porém, com um pouquinho mais de dificuldade, né? Esse segundo lado é mais difícil para fazer a costura, na minha opinião. Ó, vou fazendo a costura de vai e vem. Agora que eu fixei aqui já o início, eu posso abrir o meu zíper um pouquinho mais, ó. Eu vou abrindo um pouquinho para conseguir ver aqui a linha do meu zíper, ó. Aqui eu já consigo ver. Posso ver por aqui também, ó. Puxo o fio, tá? Eu vou seguir aqui a minha costura até o final. Depois eu vou voltar fazendo a mesma costura, tá? Quando chegar aqui, eu vou amarrar uma pontinha com a outra e fazer o mesmo arremate. Eu vou dar sequência aqui na costura e já retorno com vocês. Finalizada a minha costura, ó. Costurei aqui o meu zíper, vou abrir para vocês verem como que ficou. Já coloquei a minha alça, ó, minhas duas alças de mão. E também já coloquei a minha alça em corrente. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, o seu comentário, tá? Nem que seja um coraçãozinho. Compartilha este vídeo para que cheguem mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!